Olá, que coisa boa todo mundo aqui comigo hoje. Muito bom a gente poder se encontrar de novo. Vejo que tem um monte de gente que a gente já se encontrou nos últimos eventos para falar um pouquinho sobre o que é o monitoramento remoto, sobre essa ferramenta que está chegando aqui para ajudar a gente. Tô realmente muito animada com esse nosso lançamento e super ansiosa para a gente hoje poder falar de uma maneira um pouquinho diferente. Hoje a ideia é a gente falar de dentista para dentista, para a gente conversar um pouquinho sobre o que que na prática nós, bumbum no mocho, quando a gente estiver ali atendendo o nosso paciente, o que que vai mudar na jornada de atendimento dos alinhadores da Seu Smile, né? O que que vai vir para facilitar a gente? O que que a gente vai ter que talvez ajustar os nossos discursos, mas sem sombra de dúvida para trazer esses benefícios enormes que a gente já tem visto nesses vários encontros que a gente tem feito, que o monitoramento remoto traz para gente, né? Eu já vou compartilhar aqui minha tela antes, acho que eu conheço a grande parte de vocês, mas me apresentar. Meu nome é Renata Braille, eu sou Head de Educação aqui da Sou Smile e é com enorme prazer que hoje a gente vai falar de uma parte da jornada de atendimento clínico. Então, a gente vai falar desde a instalação até uma consulta de acompanhamento, o que que veio para facilitar, como é que vai ser a nossa visualização. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? O time tá todo aqui no chat para ir ajudando vocês. Qualquer dúvida durante a minha fala que vocês forem tendo, podem mandar aqui no chat. E a gente tá sempre junto para ter a melhor experiência aí dessa aula para vocês, para a gente já começar a colocar na prática o atendimento dos nossos primeiros casos de monitoramento remoto. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E bora lá, vamos começar então a falar do nosso monitoramento remoto. Acho que eu não podia deixar de começar só relembrando um pouquinho, né, que o monitoramento remoto ele é uma tecnologia que vem pra gente como uma ferramenta que vai dar muito mais segurança clínica no nosso atendimento. Segurança tanto no sentido de saúde do nosso paciente, como segurança no sentido de averiguação de movimentação e, como consequência, também uma melhor adesão do nosso paciente à jornada, né? E juntando segurança clínica com máxima adesão, com redução de chances de intercorrência, né? A gente não apaga mais incêndio, a gente vê algo que pode estar começando a sair, querer sair do rumo e a gente já dá uma devida orientação para que isso não aconteça, vai trazer a palavra para mim chave em qualquer tratamento de sucesso que a gente busque, que é eficiência. Então a gente vem agora, sem sombra de dúvida, trazendo tratamentos com ainda mais eficiência. O que a gente já tinha uma qualidade enorme de trabalho dentro do software de planejamento, uma qualidade enorme na produção, no produto. Agora a gente vem com mais um pilar para trazer o que a gente mais preconiza, que é eficiência e entrega de resultado para os nossos pacientes, né? E o monitoramento ele permite isso para a gente como um acompanhamento dos tratamentos de forma contínua. Eu acho que essa palavra, a partir de agora, ela não pode deixar de existir no nosso vocabulário como dentista, tanto na hora de oferecer o tratamento, quanto na hora de explicar para ele dentro de uma consulta. Agora a gente vai ter um acompanhamento contínuo de cada etapa da sua jornada, te dando muito mais segurança clínica e que eu consiga ter um controle muito maior sem a necessidade de você estar presencial no meu consultório dia após dia, né? Vocês podem estar pensando, tá? Interessante, gostei, incrível, mas o que que isso tem de diferente do que a gente está falando de talvez outros monitoramentos que existam no mercado? É com muito orgulho que eu falo que só aqui na Seu Smile a gente consegue juntar o monitoramento remoto
com uma expertise humana, porque todas as imagens que vão ser, claro, analisadas, e é ótimo que isso aconteça, é um otimizador de tempo, é quase que uma super lupa para gente, a inteligência artificial, mas todas as imagens averiguadas e vistas por ela passam sempre pelo ortodontista da Seu Smile, que vai validar o que ela tá ali pontuando pra gente, tá? Além disso, não sei quem já teve o contato com ver o nosso aplicativo, né, que a gente utiliza. Dentro dele tem algo chamado Scan Assistant. O que que é isso, né? Uma palavra em inglês. É quase como um assistente de escaneamento. Então, dentro de casa, quando o paciente estiver lá fazendo as imagens sozinho, ele tem um guia, um assistente que ajuda a gente conseguir captar as imagens com muito mais qualidade, com muito mais precisão e, acima de tudo, de uma forma muito intuitiva e simples, que eu não tenho dúvida de que qualquer pessoa, independente da idade, independente do contexto que ela tenha mais ou menos interação com a tecnologia, ela vai fazer isso de uma forma muito, muito fácil e muito gostosa, tá? Outro ponto que eu acho que com certeza cada um é uma junção do outro é a eficiência, né? A gente está possibilitando para vocês terem um acesso do tratamento completo, vocês conseguem ver tudo o que está acontecendo, mas a gente não está querendo gerar e a gente não vai gerar mais trabalho para vocês. A gente vai informar sempre que tiver uma decisão que vai ter passado pelo ortodontista, né, do time da Seu Smile, que seja preciso uma ação clínica. Então você não precisa analisar todas as imagens geradas em todos os momentos que o paciente fizer o PhotoScan, mas você vai ter sim isso disponível para você, mas você vai ter um alerta sempre que elas forem demandarem uma ação específica sua. E com isso, sem sombra de dúvida, a gente otimiza muito o nosso tempo. E a gente sabe como o nosso tempo hoje é precioso, né? Então, o nosso monitoramento permite, sem sombra de dúvida, um controle, uma visualização muito maior, sem uma demanda maior do tempo de vocês e com uma segurança de sempre a gente ter um colega ortodontista olhando junto com a gente todos os nossos tratamentos, tá? E para começar propriamente dito, né? O que que eu vou precisar no meu atendimento? Então, para eu começar um atendimento agora no kit de primeira consulta, nessa caixa maravilhosa que já era linda, agora ela vem ainda mais robusta, ainda mais poderosa. Dentro dela a gente vai ter os alinhadores da Seu Smile, o acesso ao aplicativo do Dental Monitoring e um kit de monitoramento remoto, tá? Esses são os três pontos que a partir de agora a gente precisa sempre ter os três para a gente conseguir fazer um tratamento da Seu Smile acompanhando através do monitoramento. E, gente, que incrível pensar que isso não é para um ou para dois pacientes. A partir de agora, isso é para todos os seus pacientes. Não é um ou outro. Faz parte de todo o tratamento para qualquer paciente que esteja em jornada com a Seu Smile. Então vamos lá ver um pouquinho na prática de o que que é esse kit, o que que vem dentro desse kit do monitoramento remoto. Então no kit ele vai ser composto por três peças. A primeira peça é um afastador, essa peça daqui cinza maior é onde o paciente vai acoplar no lábio, tá? Ele fica só em tecido mole, é super confortável. Além disso, a gente tem o Scan Box propriamente dito, que é essa ferramenta aqui, ó, que ela é cinza e branca, tá? Esse daqui é onde vai ser acoplado o telefone do paciente, então o telefone encaixa aqui e o afastador encaixa nele. E a gente tem essa terceira peça que é um adaptador. Esse adaptador, ele tem dois modelos diferentes. Por que, Renata, tem dois modelos? Ele tem esse afastador, como está aqui agora, e ele tem um afastador para alguns modelos de telefone que precisam vir acoplado um flash. Vocês já viram que tem alguns modelos de telefone que o flash está afastado da câmera? Então não tem problema ser esse aparelho, tá? Se a gente você vai ter na pergunta lá na hora de você fazer o cadastro do paciente, lá vai tá te perguntando qual o modelo do telefone do seu paciente, você vai colocar e informando certinho vai o afastador adequado para o telefone, tá? Alguns telefones, gente, até nem precisam de afastador. Vão usar só o afastador, desculpa, adaptador. Vão usar só o afastador e o Scambox,
tá? A montagem é super simples, então vocês conseguem ver aqui, ó, o Scan Box encaixa o afastador, o celular vem acoplando nessa parte, você faz o ajuste e ele tá pronto para a gente conseguir encaixar na boca. Mas só esse kit do monitoramento, né? Ele não é só ele seria um afastador que iria nos mostrar melhor dentro da cavidade oral. A gente precisa, junto com ele, para ter acesso ao monitoramento remoto e ao time de ortodontistas da Soul Smile, do aplicativo, né? Então, como é que a gente vai fazer para, propriamente dito, começar o escaneamento dentro do aplicativo? E isso eu gostaria de, antes da gente olhar um pouquinho a prática, porque eu acho sim que é muito importante a gente ter essa visão de como é que a gente vai orientar o nosso paciente a baixar, que a gente volte um passinho atrás e veja como é que vai ser a consulta de instalação, tá? Então aqui eu trouxe 9 passos da consulta de instalação. Você vai ver que os dois primeiros, os 3 primeiros e os 2 últimos, eles são iguais do que vocês já estão acostumados a fazer, tá? A gente começa com garantindo a assinatura do contrato dentro da plataforma do paciente. A gente vai apresentar para ele a simulação 3D, mostrando todos os movimentos programados, fazer um excelente alinhamento de expectativa. A gente sabe o quão importante essa etapa é, né? Em seguida, a gente passa para a etapa clínica, mantendo igual, abro o odontograma, vejo o que eu tenho de attachment, o que eu tenho de PR, o que eu tenho de botão, tudo isso, executo toda essa parte. E aí sim a gente vai para a etapa nova. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Essa etapa nova é a etapa que a gente vai junto com o paciente. Então é muito importante, isso precisa ser feito com o paciente no seu consultório, com você, tá bom? A gente vai para a etapa 4, que vai ser enviar o link do paciente, enviar o link para o paciente poder baixar esse aplicativo, tá? Ele vai baixar esse aplicativo. Assim que ele tiver com esse aplicativo baixado no celular, você vai na sua plataforma do SoPro iniciar o monitoramento remoto, vai ter um botão para você clicar lá. Eu já vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Feito isso, a gente vai poder apresentar para o paciente como que é o kit que a gente acabou de ver, como é que a gente vai instalar, passa orientações de uso, como é que ele tira e como é, coloca o alinhador. E aí a gente vai para a etapa principal dessa consulta, né? Que vai ser agora o quê? O primeiro photoscan, as primeiras imagens que a gente vai fazer junto com esse paciente, tá? Essas primeiras imagens a gente chama de scan base, porque é o escaneamento que vai ser a origem, a comparação da jornada a partir daqui em diante. Então, tudo que a gente estiver comparando de evolução vai ser a partir dessa imagem, desse photoscan que vocês vão fazer junto com o paciente na consulta de instalação, tá? Esse é um ponto muito importante. Depois disso, a gente vai ter feito essas imagens com ele, tira as dúvidas, passa as orientações, e aí é a parte boa. A gente vai liberar esse paciente já agendando ele para daqui a 90 dias para o retorno presencial. As consultas presenciais elas se mantêm, claro, a gente precisa continuar vendo e acompanhando esse nosso paciente, tá? E depois disso você vai submeter essa consulta na plataforma. Mas eu tenho uma notícia que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Nesse momento de submeter as consultas, as imagens, que lembra que a gente precisava fazer fotos em toda consulta de acompanhamento? Agora eu não preciso mais fazer fotos nas consultas de acompanhamento. As fotografias elas vão continuar acontecendo na, na fase de avaliação inicial com a documentação. Então a documentação completa com foto, escaneamento da radiológica, ela se mantém, tá? E a foto e o escaneamento final na última consulta também. Mas a partir de agora, consulta de instalação e de acompanhamento, as imagens geradas, elas são as imagens feitas no aplicativo do monitoramento remoto, tá? Então, acho que isso vai agilizar bastante o fluxo para vocês, eu sei que vai ser muito bom. Então, bora ver na prática como é que esses passos que estão diferentes vão acontecer? Então, ó lá. Então, os 4 principais passos que a gente vai fazer junto com o nosso paciente. O primeiro, enviar o link para o paciente. Onde é que está esse link? Dentro da plataforma do SoulPro. Você vai copiar ele e enviar para o WhatsApp do seu paciente.
Em seguida, o paciente vai abrir no celular dele esse link e ele vai baixar o aplicativo junto com você. É sempre bom você estar ao lado dele para ir já dando as instruções de cada passo que ele precisa fazer, tá? Ele terminando de baixar o aplicativo, você retorna para a plataforma do Sopro, para a sua plataforma. Vai ter um botãozinho lá para você clicar em iniciar monitoramento remoto. Clicou nesse botão, ele já vai liberar para a gente voltar para o aplicativo do paciente no celular dele, para você, junto com ele, fazer as orientações das imagens, tá? Olha como é simples. Então, ó, aqui tá a tela da nossa plataforma, tá? Então, olha aqui ela, ó. Assim que você entrar, você vai abrir na aba Monitoramento Remoto, vai ter um passo a passo dessa consulta que a gente está instalando. Aqui tem o link, você copia e envia através do WhatsApp. Apertou em próximo, já vai ser o passo 2, que é o que a gente vai fazer no celular do nosso paciente, que é o quê? Baixar o aplicativo. O que que eu tenho aqui? Aqui a gente tem algumas imagens, um carrossel de imagens para te ajudar a ir lembrando como orientar melhor o paciente pelo celular dele, tá? E olha como é que é fácil. São algumas etapas que o paciente vai precisar fazer. Então aqui já é a visão no celular do paciente, tá? A primeira imagem é o link exatamente que ele abre. Então ele vai ter ali a opção de, se ele já tiver baixado o aplicativo por alguma razão, ele clica em abrir. Se não, ele abre a loja virtual dele do celular e ele baixa o aplicativo Dental Monitoring. Assim que ele baixar, ele vai abrir, ele vai sempre seguindo, clicando nos botões azuis, sou um paciente, receber um link, e aí ele vai cair nesta página daqui de qual é o seu e-mail. Importante, esse e-mail é o mesmo e-mail que você cadastrou ele na plataforma da sua Smile, tá? Então não adianta, se ele tem dois e-mails, ele te deu um e ele tá tentando acessar pelo outro, não vai funcionar. Eu preciso que seja o mesmo e-mail que ele te passou e você cadastrou ele na plataforma, tá? Assim que ele conseguir colocar esse e-mail daqui, ele já vai passar para a parte do passo a passo de instalação. Tem algumas informações importantes que a gente dar os termos de aceite para esse paciente, para o aplicativo, tá? É fundamental para usar o aplicativo que eu tenha a liberação dos termos de aceite. Eu preciso também ativar as notificações, porque é através do aplicativo, então esse vai ser o único aplicativo que o seu paciente vai ter a partir de agora. Aquele outro aplicativo que a gente estava acostumado a utilizar, vocês lembram? Ele agora não existe mais, tá? Aquele aplicativo ele vai ficar com os pacientes antigos em jornada, os novos vão por esse. Então, por isso é muito importante que a gente sempre tenha o aplicativo da Dental Monitoring com a notificação ativa. E uma curiosidade importante, a gente tem um horário, que eu já vou explicar por quê, mas a gente sempre vai pedir para o horário que a mensagem chegue seja pela manhã, tá? Ele vai vir pré-determinado às 7 horas da manhã, mas ele pode configurar para as 8, 9, a hora que ele preferir, mas sempre a gente vai orientar que isso seja feito pela manhã, tá bom? Depois que a gente fizer todas essas etapas junto com o paciente, isso no telefone dele, a gente vai precisar pedir para você retornar para a sua plataforma, o seu Pro, tá? Então voltou para onde a gente estava. Lembra, era o passo 2, a gente estava instalando aqui no telefone, mostrando as fotinhos. Passo para a próxima etapa, que é a 3. Iniciar monitoramento remoto. Então, aqui você vai clicar nesse botão laranja aqui no meio da tela, iniciar monitoramento remoto, e aí sim a gente já vai estar apto para, junto com o nosso paciente, passar para o passo 4, que é realizar o scan propriamente dito. Tá? E vocês vão ver que no passo 4 aqui a gente também tem um carrossel do passo a passo para mostrar para vocês, para você ver exatamente o que o seu paciente vai estar vendo no celular dele em relação às orientações, tá? Então tá super fácil, super intuitivo. E como que vai ser propriamente dito esse monitoramento, tá? Então a gente vai pedir ali para o paciente acoplar o scan box, o afastador no celular dele. O paciente vai estar sempre posicionado de frente a um espelho, tá bom, gente? Para quê? Para ele ver o reflexo do que vai estar no celular dele. Ele vai encaixar como você orientou os alinhadores, colocando sempre de frente para trás, tirando de trás para frente. Ó, ela encaixou, colocou, é super fácil, não incomoda.
E aí ela vai se posicionar frente ao espelho. Esse Scan System, que é esse sistema guiado de imagens, e a gente tem essas bolinhas que vão orientando, junto com a fala, o Scan vai falando com a gente em português, orienta as imagens a serem feitas, a gente faz o final, consegue verificar cada uma dessas imagens, e a gente clica no botão enviar para o próximo passo, né, para a gente fazer a sequência do que, do que o nosso paciente vai do que a gente vai receber aqui do outro lado da jornada, né? Algumas orientações importantes para a gente passar para o nosso paciente. E eu comentei um pouquinho aí com vocês que a gente tinha algumas questões de hora. E aqui eu vou pedir, quem olhou para o lado, quem perdeu o foco, o WhatsApp tocou, volta comigo aqui agora. Dá o print na tela, preciso da atenção de todo mundo aqui. O que que mudou de orientação para o nosso paciente? Então, a partir de agora, não quero mais ver ninguém falando em você vai trocar o seu alinhador em tantos dias. Não. A partir de agora, a orientação é: toda vez que você receber uma mensagem no seu aplicativo, que ela pode ser de 14 em 14 dias, ou às vezes em menos, tá? Você vai realizar as imagens para, e sim, essas imagens vão ser analisadas. Em que momento você deve fazer esse photoscan, você deve fazer essas imagens? Peça para o seu paciente, sempre que receber a mensagem, realizar essas imagens pela manhã. Por que pela manhã? Porque a gente tem um tempo de até 12 horas para a gente conseguir subir essas imagens, fazer a análise delas pela IA e pelo time de ortodontistas da Soul Smile, para então a gente dar a orientação de troca. Então, a partir de agora, gente, o paciente, ele não troca mais de uma maneira, digamos, aleatória o alinhador. Ele não vai passar do um para o 2, do 3 para o 4 só porque está escrito uma data no saquinho. Não anota mais data no saquinho, gente. A partir de agora, a gente vai verificar o andamento, a resposta biológica a cada 14 dias ou toda vez que for necessário. Por isso, pedir para o paciente, sempre que receber a mensagem para fazer o photoscan, ele realizar. Fazer pela manhã, porque o pela manhã é importante para a gente ter o tempo de resposta, tá? Que pode ser, tá tudo bem, pode seguir, ou essa orientação pode ser, acho que você precisa usar por mais alguns dias, 4 dias, para a gente ter uma melhor resposta. E aí ele vai manter esse alinhador, tá? A gente vai orientar que, independente da hora do dia que ele receba essa mensagem, que ele troque o alinhador no período noturno, tá? Porque no período noturno, muito relacionado com a resposta inflamatória, para a gente conseguir trabalhar com a segunda fase, a fase ativa da movimentação. Então, como consequência, a gente vai ter uma resposta biológica melhor acontecendo com essa troca, muitas vezes no período noturno, dele não tirando por qualquer motivo durante o dia, tá? E sempre reforçando a ele que o maior tempo de uso dá uma maior precisão de resultado. Logo, 22 horas diárias, aquelas orientações, elas se mantêm. Tá? Então, eu acho que esse é um slide super importante. O paciente precisa sair de lá consciente de que ele vai, sempre que receber a mensagem, fazer as imagens com o alinhador atual, então o alinhador que ele está usando, para aí sim ele receber durante o dia a resposta se ele segue ou não, para a noite ele tirar esse alinhador e colocar o novo e seguir para a próxima fase, se esta for a orientação, tá bom? Então, tenho certeza que agora volta a ficar. Nossa, eu fico encantada com isso de conseguir ver cada ativação, né? A gente volta a ter conseguir um olhar muito, muito fino e não deixar nada escapar da gente. Mostrar para vocês um pouquinho como que o paciente vai enxergar isso dentro do aplicativo, tá? O aplicativo ele é bem amigável, ele é bem simples. Então nessa tela inicial é uma tela onde ele consegue ter a orientação da etapa. Então se ele precisa fazer o scan hoje ou se ainda falta, só vai estar liberado aqui se ele precisar fazer o scan. Então vai ser aqui que vocês vão clicar na consulta para fazer o scan base junto com eles. Ele consegue ter uma visualização do progresso, então ele também tem a visão do antes e depois, que é muito legal, isso ajuda muito o porquê dos pacientes se tornem ainda mais motivados com o uso do alinhador, tendo o monitoramento remoto junto com ele, tá? E aqui um exemplo, dois exemplos, na verdade, de mensagens
que o paciente pode receber depois de realizar o photoscan na casa dele. Então, um exemplo aqui, quando ele pode seguir. Então, o exemplo é: avance para o seu para o seu próximo alinhador. Vá do 1 para o 2. Então, oi, Renata, verifiquei seu último photoscan e gostaria de compartilhar. Parabéns, passe para seu próximo alinhador Seu Smile. Você está um passo mais perto do seu novo sorriso. Olha que bonitinho. Nessa hora, ele recebeu a mensagem, ele vai, ó, recebi 2 da tarde. Eu vou esperar até a noite, quando eu estiver em casa. Vou tirar, lavar, guardar no meu saquinho de coleta, pegar meu novo alinhador, o 2, tirar, colocar e seguir minha vida normalmente até eu receber daqui a 14 dias minha nova mensagem. E aí eu vou fazer tudo de novo, escanear usando o meu alinhador e depois esperar minha mensagem. Olha o exemplo do lado aqui da Kátia. Continue usando seus alinhadores atuais, número 15. Olá, Kátia. Eu verifiquei que seus últimos escaneamento e gostaria de compartilhar o seguinte. Por favor, continue usando seus alinhadores atuais até o próximo escaneamento. Não perca o ritmo. Está indo muito bem. Sua higiene bucal está ótima. Continue assim. Nos vemos em breve para seu próximo escaneamento. Então, nesse caso, a gente provavelmente viu o quê? Uma pequena desadaptação. A escovação estava boa, estava tudo bem, mas começou a perder o track em algum dente. Junto com isso, a gente já envia um vídeo de instrução de uso do Gummy, para ele conseguir utilizar melhor. Então, a gente vai estar trazendo aí diminuindo a chance de uma pequena questãozinha, que se a gente ficasse ali 3 meses sem ver o paciente ao vivo, isso poderia se tornar algo pior, a gente já avisa ele de uma maneira muito simples e, como vocês podem ver, muito amigável dentro do aplicativo dele, tá? Então, o que que eu gostaria de dividir com vocês, algumas dicas que eu vi que foram nesses últimos tempos, né? A gente já está aí há quase um ano imerso nesse projeto, alguns erros comuns em relação às imagens. E vocês vão ver como essas imagens bem feitas, né, são super simples de serem feitas. A gente tem os que assistem ajudando a gente, mas uma consulta bem feita de instalação, onde a gente consiga passar essas dicas de como fazer as imagens para o nosso paciente, vão gerar imagens e comparações muito mais valiosas para nós dentistas quando a gente estiver olhando o caso na plataforma. Vão ser imagens melhores para visualização da inteligência artificial e do time de ortodontistas aqui da Seu Smile e também o que o paciente vai ver. Porque ele vai ter acesso às imagens na mão dele ali também. Então, uma imagem ruim vai dar talvez uma desmotivada nele, que é o que a gente não quer. Imagens boas, eu não tenho nenhuma dúvida que vão trazer uma animação muito maior. Então, algumas dicas de ouro, tá? Coisas simples. Assim que a gente for iniciar o primeiro photoscan desse paciente na consulta de instalação, a gente já falou que vai ser tudo feito na consulta de instalação. O que que a gente está fazendo? Vocês lembram? O escaneamento base, é o escaneamento de comparação. Ele ainda não tem nenhuma comparação de como é a boca desse paciente. Então, o que que eu preciso tomar de cuidado nessa hora? Garantir que meu paciente está ocluindo, fechando a boca da maneira certa. Por quê? O meu aplicativo ele não tem como me orientar que eu fechei certo ou errado. Eu não sei se eu tenho uma mordida em topo, se eu tenho uma mordida com desvio. Não sei, isso vai variar de paciente para paciente. Então a orientação que eu dou para vocês é: o paciente vai estar posicionado de frente para o espelho e você se posicione à frente do paciente, como se você estivesse ao lado do espelho, para na hora que ele estiver ocluindo e que ele estiver fazendo as imagens, você consiga ir vendo junto o que ele está fazendo, porque você vai ter a imagem da gamificação e embaixo aqui vai aparecer a boca original dele. Então orienta ele a, desculpa, fecha a boca, colocando a língua no céu da boca. Encosta todos os dentes. Sorri pra mim pra ver como é que você tá. E aí fica mais fácil da gente orientar, tá? O próprio aplicativo do sistema de guia, né, de orientação, ele fala com o paciente. Então pede pro paciente escutar o que o aplicativo tá falando. Isso já vai ajudar a gente não ter esse erro de posicionamento de mandíbula, nem ter essa questão de uma oclusão incorreta com lateralidade, tá? O terceiro ponto que a gente coloca aqui é a abertura de boca. Uma das imagens, né, que a gente vai pedir para ele, a gente vai fazer sempre imagens com alinhador, são as primeiras que a gente vai pedir. Depois a gente pede para ele tirar,
O aplicativo vai falando com ele e ele vai fazer imagens sem o alinhador, tá? Cada uma delas tem uma função diferente. A imagem que a gente faz de boca entreaberta, que a gente pede para ele abrir, eu não quero ver a oclusal, tem um momento de ver a oclusal. Nessa hora, a gente só quer um leve afastamento da borda incisal dos incisivos inferiores. Então, é aquela boca entreaberta. Só para a gente ver a gente vê a bordinha incisal e eu continuo vendo o término cervical dos meus dentes. Tá vendo nessa imagem daqui? Que o paciente abriu muito, a gente já não consegue ver tão bem o término cervical, abriu demais. Então, essas pequenas orientações ajudam a gente a ter uma imagem mais bem posicionada, que a gente compare sempre as coisas igualzinha, né? Uma outra dica de ouro: pedir sempre para cada jogo de imagem que o paciente for realizar, para ele posicionar o scan box na posição central. Eu não deixar o meu scanbox deslocando para a direita ou para a esquerda, que eu comece a comer a bolinha mais da esquerda ou mais para a direita. Então, a ordem de eu fazer as imagens, ela é importante. Então, a gente sempre começa pelo centro, pela bolinha do meio, depois a gente vai para o lado direito, depois para o lado esquerdo. Essa sequência passar para o paciente é importante. Por quê? Se eu não faço isso, as nossas imagens, cada vez eu vou ter um centro diferente. Então imagina, meu scan base, eu fiz certinho. Quando o paciente chegou em casa e ele fez de lado, vai parecer que a gente teve um desvio da oclusão desse paciente, que não aconteceu. Então orienta sempre ele começar a imagem pelo centro, pela frente, a frente dele. Então ele fez um jogo de imagens, volta. Vai pedir o próximo, volta sempre para o centro, tá? Gente, é muito simples, tá? Vocês vão ver, às vezes a gente falando parece mais informação, mas vocês vão ver como isso na prática é simples e gostoso. E os pacientes realmente ficam muito animados na hora de fazer essas imagens. Mais uma dica, claro, o aplicativo ele também vai te guiar em relação a isso, mas cuidados com obstrução de flashes e lentes, tá? Então, o modelo ideal que a gente tenha no exemplo desse aparelho aqui é olhando por dentro do meu afastador, eu quero ver as minhas lentes, todas que estejam, e o meu flash. Caso eu tenha o meu flash aqui, ó, tá coberto, ou alguma lente minha coberta, o que que pode me gerar? Imagens que fiquem escuras, imagens que fiquem fora de foco. Tudo isso porque o aplicativo ele tem inteligência artificial para determinar qual a melhor câmera para eu fazer uma imagem intrabucal. Eu não sei. Provavelmente a grande maioria também não sabe. O aplicativo ele sabe fazer essa escolha. O flash, quando a gente cobre, eu tenho uma parte da luz que a gente sabe que é super importante para a foto escapando. Então ela pode ficar com uma imagem turva, tá? Então cuidado na hora do posicionamento do nosso scanbox acoplado com o afastador para eu ter ali no centro, eu conseguir ver, independente de quantas lentes tem o flash, as minhas lentes e meu flash, tá? Atenção só para, não se preocupem com os telefones onde o flash está do lado oposto. Nesses casos, a gente tendo respondido lá o modelo do telefone, que vai ser uma etapa obrigatória do cadastro do paciente, a gente já vai mandar um adaptador específico que tem uma luz de LED acoplada para a gente não ter esse problema da nossa luz estar longe do que a gente, de onde a gente precisa, tá? Então, todos os aparelhos telefônicos podem ser usados, independente se eu estiver falando do iPhone 17 Pro Max ou se eu estiver falando de um Samsung mais simples. Funciona para todos os aparelhos, tá? E as imagens ficam boas em todos eles. Outra dica, essa parece boba, mas ela é super importante. Minha mãe que o diga, ela sempre deixa a lente do telefone sujo na hora de fazer uma foto. E olha como é que a foto fica esbranquiçada. Então, peçam para o paciente limpar a lente antes de começar a fazer as fotografias. E também, sempre que ele tiver um acessório de elástico, como aqui na foto, eu vou pedir para ele remover o elástico antes de fazer as imagens, tá bom? Então, algumas dicas. Fazendo isso, você vê que não são algumas pequenas dicas, junto com o guia de captação de imagem, que é o Scan System, vai garantir que vocês, na primeira imagem, junto com o paciente, dentro do consultório, e ele em casa, fazendo essa imagem, a gente tenha uma captura de imagens com muita segurança, com muita qualidade, com uma facilidade
Juro, gente, é coisa de 2 minutos para fazer isso pela manhã. É muito rápido. Não vai perder tempo do paciente. Ele deixa isso ali no banheiro junto, é o tempo dele. Tirou, acordou de manhã, escovou o dente, tá? Faz as imagens, vai tomar café e ponto, acabou a vida que segue normalmente, tá? E esse Scan System, só para mostrar para vocês um pouquinho o que é, né? Na configuração, a gente tem uma bolinha lá de configuração dentro da hora que a gente começa a fazer o escaneamento. Ele permite para a gente ter essas duas visões juntas. Da gamificação, né? Não sei quem é da época do Pac-Man, que é aquelas bolinhas, né? Essas bolinhas, mais a imagem original da boca do paciente, então ele consegue ver a própria boca, e sempre um som falando com o paciente orientando. Coloque a língua no céu da boca. Abra mais, feche mais a boca. Vire para a direita. Abre e fecha a boca. Então é muito simples e é muito intuitivo, tá? A gente viu ali um pouquinho de como é que é dentro do aplicativo do paciente, mas olha que delícia, gente. Como vai ser o nosso acompanhamento dentro da plataforma? A partir de agora, vocês conseguem ter a possibilidade de ver todas as etapas, todos os photoscan que o paciente fez dentro de casa. Então aqui a gente consegue ver, o primeiro foi o que ele fez com vocês no consultório, os demais são os que ele fez em casa. A gente consegue ver cada imagenzinha dessa, a gente consegue ver com a foto com o alinhador, sem o alinhador. Eu consigo comparar o scan um com o scan atual. Eu consigo saber se qual foi um scan que foi um segue, qual foi um scan que foi mantenha nesse, fica vermelhinho quando foi o caso. Eu consigo ter opção aqui e ali, ó, de vi que eu cliquei ali atrás, ó, vídeo antes e depois, que a gente vê a imagem, né, de como tá o antes e depois, que é a mesma imagem que o paciente tem na plataforma dele, né? Eu tenho aqui, ó, um campo de notificações. Então, tudo em cada uma dos escaneamentos, o que que eu tive de notificação? Vocês vão ter todas as informações notificadas aqui. Então, é uma visão super ampla. Você consegue ter uma visão, gente, olha que delícia, a gente vê cada detalhezinho com a IA orientando a gente de o que que é cada coisa. E o que é isso? O que a gente pode ver, né? O que essa IA está sinalizando aí nesse momento para gente com todas essas imagens que esse paciente está fazendo em média ali de 14 em 14 dias? Então, um exemplo que eu trago para vocês é uma desadaptação. Então, olha nesse caso. Hum. A IA identifica para gente 11 e 21. Leve perda de tracking, então afastamento da borda incisal, da borda do alinhador. Qual é a decisão e a validação do ortodontista? Ó, melhor manter por mais 4 dias. A gente manda uma mensagem no aplicativo, não troca para a próxima fase, usa o GAMI e a gente manda um vídeo de melhor como ele usa o GAMI. Em 4 dias eu mando uma nova mensagem para ele. Faz o meu novo Photoscan para eu ver como é que tá. Olha o que acontece em 4 dias quando ele usa melhor esse alinhador de uma forma adequada. Às vezes foi uma semana que ele teve uma coisa mais corrida, e se a gente deixasse isso passar, pensei que isso fosse crescendo. Em 4 dias a gente recupera esse trekking com uma orientação de cardiogame melhor. Olha que demais. Outro exemplo que a IA vai identificar. Foto da nossa esquerda. Tô vendo ali a Tátma. Tava no alinhador 20, chegou no 21 quando ele fez as imagens. A Tátma do 44 tinha caído. Se fosse em qualquer outro lugar, você teria que o quê? Analisar essa imagem, chamar o paciente no seu consultório e recolar. O que que a gente tem de incrível aqui na seu Smile? O ortodontista vai avaliar, vai receber essa informação, caiu a Tátma. Ele vai abrir o planejamento, ele vai entender qual é a função desse atátima nesse dente. É algo que eu preciso avisar instantaneamente que a Renata precisa colar. É uma tátima de extrusão. Extrusão, gente, não existe. Ele ficou 10 minutos sem uma tátima, o dente não está extruindo. Eu preciso colar o mais rápido possível. O que a gente vai fazer nesse caso? Avisar ativamente vocês com uma mensagem no WhatsApp de, ó, o atátima do dente 44 soltou uma tátima de extrusão. É, eu oriento que vocês chamem o paciente o mais rápido possível. E você vai tomar sua decisão de chamar ele no seu consultório, né? Por outro lado, eu vou olhar ali o Atátma desculpa, do 13, e era um Atátma de retenção.
Que eu sei que se ele ficar alguns dias até uma consulta presencial com você, porque ele estava no alinhador 5 e ele ia com você no alinhador 7, não seria um problema. A gente vai apenas notificar isso na plataforma, porque não demanda uma ação específica sua. Se por acaso você quiser entrar na plataforma e olhar e quiser chamar ele antes, ótimo, uma decisão sua. Você é o soberano clinicamente. A gente vai sempre só alertar você para otimizar o seu tempo, tá? Aqui do lado, caso de gengivite. Então, ó, que segurança que a gente tem de começo a ver uma inflamação gengival acontecendo. E eu sei que uma inflamação gengival pode sim interferir numa resposta biológica, porque movimentação dentária é resposta inflamatória. Então, se eu tô levando outra resposta inflamatória indesejada ali, isso poderia ser um problema. O que que a gente faz? Pede para o paciente escovar melhor uma mensagem. Capricha mais na escovação. A gente vê 14 dias depois, a gente está vendo isso, gente, já chegando com uma condição gengival muito melhor, né? Segurança clínica pra gente. Outro exemplo, acessório. Caiu um botão. Eu posso continuar sem? Não, não deve. Isso vai prejudicar o movimento. De novo, uma ação que a gente vai avisar. Não precisa que você fique olhando todas as imagens para você ver se isso aconteceu. Quando isso aconteceu, a gente vai mandar um WhatsApp diretamente para você, tá? Mais pontos de questão de saúde. Tártaro. Sempre que tiver tártaro presente, você vai ser sinalizado. Olha que demais, na hora da consulta de confirmação do seu paciente para uma consulta de acompanhamento, você falar: Ó, vi aqui que desde o alinhador 12 você tá com alguns dentes no 11, 12, 13 com tártaro presente. Não quer aproveitar e já deixar agendado para na sua consulta a gente fazer uma limpeza? Ó, mais rentabilidade no consultório e mais saúde bucal para esse paciente, né? Uma inflamação que a gente diminui, um espaço que deveria fechar, nesse caso de um diastema, se tem um tártaro, não vai fechar, né? O do lado, manchas no dente. Será que essa mancha o paciente começou a ver agora? Ou será que essa mancha já estava ali antes? Ah, não, era uma mancha que já tá, acompanha esse paciente desde jovem, é uma mancha cicatricial. Ou não, ela não estava, é o início de uma mancha branca. Nossa, é o início de uma cárie de doença. A gente pode o quê? Intervir, melhorar um processo de instrução de escovação. Você pode fazer uma aplicação de flúor no consultório para a gente estabilizar isso, que essa doença não evolua. Segurança clínica para a gente no atendimento do paciente. E coisas que muitas vezes, não que sejamos profissionais ruins, que a gente não veja, mas é difícil de ver a olho nu. A IA, ela vem para a gente como uma lente de aumento que amplifica de uma forma que muitas lupas não são capazes de mostrar essas imagens pra gente, né? Mais um último exemplo aqui, alinhador danificado. Sabe que ele está vindo várias vezes com o alinhador que chega no final e ele está danificado? Isso pode sim interferir numa entrega de resultado. E olha que legal essa última imagem aqui. Suspeita de cárie. Um sulco que não estava pigmentado começa a ter uma mancha. Será que é um sulco pigmentado ou será que é o início de um desenvolvimento de uma doença cárie? Olha o alerta que isso traz pra gente, né? Olha que legal e olha que segurança. Eu, como dentista, não tenho dúvida de que fico muito mais tranquila de acompanhar meus pacientes agora, né? Eu consigo ver o que está acontecendo com o meu paciente a cada troca, né? A gente volta a ter uma visão de, vamos dizer, falando ortodonticamente de movimentação dentária, né? Do dentista que fazia ativação do aparelho e aí depois ele ia ver o resultado antes de tomar a próxima decisão. Agora a gente volta a ter isso sem precisar que o paciente venha até o consultório. A gente tem isso de casa. E olha o quanto de coisa o paciente consegue ver e isso vai ajudar muito a ele. A gente consegue ter uma visualização muito melhor. E olha, não podia deixar de mostrar isso, gente, porque isso daqui tá muito legal. É o nosso guia de consulta. O que que é isso? Olha aqui, essa é a nossa plataforma, onde eu já mostrei para vocês que a gente tem a visualização de todos os escaneamentos. Mas tá vendo aquele botão que eu cliquei assim, aqui, ó, guia de consulta? O que que é esse guia que tem essas informações aqui? O nosso time de ortodontistas, antes da consulta presencial que tiver com você, vai ter analisado todas as fotos scans, todas as notificações que aconteceram, todas as orientações que foram passadas para o paciente e vai fazer uma sugestão de quais os próximos passos você deve fazer na sua próxima consulta de acompanhamento.
Gente, a gente não entra mais às cegas na consulta de acompanhamento. Você vai conseguir, além de ver scan a scan, imagem a imagem, você vai ter uma sugestão de um colega de quais devem ser os próximos passos. Esse próximo passo pode ser um. Ó, não se esquece que nessa etapa tem um IPR, um desgaste interproximal programado para ser feito. Pode ser, ó, da placa 12, 13, 14, a gente viu tarta no dente tal, tal e tal, recomendamos uma limpeza. Pode ser, ó, no alinhador 2, a gente viu o início de uma perda de tracking no dente, a gente pediu para ele usar por mais 4 dias e ele recuperou. A gente vai ter muito mais conversa e vai ser muito mais assertivo na hora dessas consultas. A gente vai estar ali do lado para você ler as orientações e você tomar sua decisão clínica sempre com o suporte de um colega como um copiloto no tratamento junto com vocês. E eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai trazer para a gente uma entrega que a gente falou lá no começo, lá no primeiro slide, uma entrega de resultado incrível para os nossos tratamentos, tá? Eu estou muito animada. Um outro ponto que é muito interessante, que traz uma segurança muito grande para a gente, e a gente também entende muito da motivação do paciente, e a gente sabe que o monitoramento vem para trazer uma maior adesão desse paciente, é que a partir de agora, a adesão ao monitoramento remoto desbloqueia os refinamentos ilimitados, tá? Então, a partir dos tratamentos com monitoramento remoto, a gente precisa de uma quantidade mínima de imagens que esse paciente precisa fazer para ele conseguir desbloquear o refinamento ilimitado, tá? Então, no caso dos planos light, ele pode, de todos os escaneamentos que ele precisa fazer em casa, ele pode perder quatro, não fazer quatro. Não fazer quatro significa que ele foi pedido no dia um e ele não fez durante 7 dias. Depois de 7 dias, a gente considera isso como uma falta, tá? Então, ele tem que ter perdido quatro. No caso do Smart, de todos, ele pode perder 6. E no caso do Plus, ele pode perder 10, tá? Se ele não perdeu, ele vai no final. Se for necessário um refinamento, ele vai ter esse refinamento desbloqueado. Se por acaso ele perdeu e fez menos do que escaneamentos do que ele precisava, no final ele vai precisar ter a cobrança adicional de uma tarifa, tá? De R$ 1.090 em 12 vezes ou 981 à vista. Tá? Isso ele faz só ao final do tratamento e ele paga uma vez, independente de quantas placas e quantas etapas ele precise, tá? Isso só reforçando é diferente de replanejamento, tá? Isso são aquelas placas adicionais ao final, quando o movimento não chegou exatamente como a gente queria. E vocês vão ver, eu tenho certeza absoluta, o quanto a necessidade dessas placas vão cair significativamente a partir de agora, tá? Acho que eu já tô aqui falando há um tempão, já estamos encerrando, mas eu queria só, antes da gente finalizar, trazer realmente o quanto nós, Sou Smile, estamos animados e estamos muito felizes em poder proporcionar isso para vocês e para o paciente de vocês, para nós, como parceiros de vocês. Eu não tenho dúvida o quão mais segurança e controle clínico a gente vai ter a partir de agora, o quanto mais a gente passa a enxergar as coisas, acompanhar e entregar o melhor tratamento para o nosso paciente, com muito menos surpresas no meio do caminho, né? A gente entra sempre de uma forma muito mais segura nos atendimentos, entendendo e antecipando pequenos desvios que poderiam se tornar problemas. Agora a gente já vê ele no início, já toma uma atitude e ele volta à rota normal do que a gente deseja, né? Vou agradecer aí esse tempo que vocês passaram comigo. Eu tô muito feliz. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar comigo e com toda a equipe que a gente está aqui para ajudar vocês. O futuro chegou, o futuro é agora e vocês são pioneiros nisso. Vocês são os primeiros dentistas e doutores no Brasil que estão tendo acesso a essa ferramenta tão tecnológica que vai impulsionar o consultório de vocês para outro patamar, para outra entrega.
Então, vamos juntos. Eu tô louca pra encontrar vocês daqui a alguns meses e vocês me contarem como é que foi esses primeiros casos, como é que tá sendo, porque a minha vivência tá sendo maravilhosa, eu tô amando e eu tenho certeza que todos vocês vão ficar muito apaixonados também por esse tratamento e cada vez vai vir mais casos. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê. Beijos!